Saúde, irmãos, com a paz do Senhor, amém? Vamos orar para a gente iniciar a nossa aula de hoje. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te agradecemos, Deus, por estarmos mais uma vez reunidos na sua presença, Senhor, para estudarmos mais da tua palavra, Senhor, para aprendermos mais sobre a sua vontade, meu Deus, e pedimos que o Senhor esteja junto conosco, nos conduzindo, nos dando sabedoria, nos dando entendimento, nos dando discernimento, Senhor, da tua vontade, meu Pai, que o Senhor venha aumentar a nossa fé, Deus, que o Senhor venha nos fortalecer e nos conduzir, meu Pai, nos teus caminhos, que a gente esteja sempre firmado na rocha que é Cristo, Deus, e que todo levante do inimigo contra as nossas vidas, toda seta, meu Pai, toda tentação, meu Deus, seja repreendida em nome de Jesus, e que o Senhor venha nos fortalecer, Senhor, nos dando graça e paz, meu Deus. É isso que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? O título da lição de hoje é Os Cônjuges e a Sexualidade. Nós vamos fazer a leitura que está no livro de Cantares, capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 10, que diz assim: Que formosos são os teus pés nos sapatos, ó filha do príncipe. As voltas de tuas coxas são como joias trabalhadas por mãos de artista. O teu umbigo como uma taça redonda e que não falta bebida. O teu ventre como um monte de trigo cercado de lírios. Os teus peitos como 2 filhos gêmeos da gazela. O teu pescoço como a torre de marfim. Os teus olhos como os viveiros de Esbom junto à porta de Bet-Rabim. O teu nariz como a torre do Líbano que olha para o Damasco. A tua cabeça sobre ti é como o Monte Carmelo, e os teus cabelos da tua cabeça como a púrpura. O rei está preso pelas suas tranças. Qual formosa e qual aprazível és, ó amor, em delícias. A tua estatura é semelhante à palmeira, e os teus peitos aos cachos de uvas. Dizia eu, subirei à palmeira, pegarei em seus ramos, e então os teus peitos serão como os cachos na vide, e o teu cheiro da tua respiração como o das maçãs, e o teu paladar como bom vinho para o meu amado, que se bebe suavemente e faz com que falem os lábios dos que dormem. Eu sou do meu amado e ele me tem afeição. Amém? Então a gente leu essa passagem aqui que está no livro de Cantares, e se a gente ler todo o livro de Cantares, a gente vai perceber que ele está sempre falando dessa forma, né? Parece do relacionamento entre homem e mulher, como um deve tratar o outro, como eles podem um acariciar o outro, né? E vários detalhes. E a gente está estudando esse trimestre sobre família. O título da revista é Família Cheia de Graça. E um dos aspectos muito importantes que deve ser tratado, que deve ser ensinado sobre a família, com certeza é a questão da sexualidade. A gente sabe que esse tema ele é um pouco assim tabu, né? Não é muito falado, como se fosse algo errado, algo secreto. Nós sabemos que isso está relacionado à intimidade. Mas a Bíblia diz que é muito importante nós conhecermos a verdade. Então é importante nós estudarmos para a gente saber também o que é que a Bíblia diz a respeito desse assunto. Porque quando a gente não conhece a verdade, fica muito fácil do diabo nos enganar, né? Do diabo distorcer a palavra de Deus. Então, é isso que Satanás faz. Ele tenta transformar as bênçãos de Deus em maldição. E nós vamos ver que o relacionamento sexual entre o homem e a mulher dentro do casamento é uma bênção de Deus, né? Foi criado por Deus, logo é uma bênção. Mas nós sabemos que o diabo transformou isso de uma maneira tão diferente, né? Que acaba, em muitos casos, se transformando em algo ruim, se transformando em maldição, porque é isso que o inimigo faz. Ele tenta deturpar a palavra de Deus para transformar aquilo que seria bom em algo ruim. E como que o casamento surgiu? Nós já estudamos, né? Ele surgiu para diminuir, para resolver o problema da solidão do homem, porque ele estava só, ele não tinha uma companheira, ele não tinha um outro ser semelhante a ele. Enquanto todos os outros animais foram criados em casais, o homem inicialmente ele foi criado sozinho. Mas por causa da dureza do coração do homem, da influência de Satanás, essa união entre homem e mulher tem se tornado para muitas pessoas algo ruim, né? Uma maldição, uma prisão, com sofrimento, com dor, né? E com várias coisas ruins. E esse não foi a intenção de Deus, né? Foi com a intenção de nos abençoar.
Então, quando o casamento observa esses princípios bíblicos, esses princípios cristãos, né, que são pautados sempre no amor e no respeito, ele é uma bênção, né, para a família, é uma bênção para a vida das pessoas e é assim que tem que ser. Outra coisa, falando sobre a questão sexual. Existem hoje, né, muitas pesquisas, muitos estudos que mostram que quando uma pessoa ela é bem resolvida nessa área, ela tem inúmeros benefícios para a sua vida em todas as outras áreas. Por quê? Porque aumenta o seu rendimento profissional, diminui os riscos de hipertensão, fortalece o sistema imunológico, aumenta a autoestima, a pessoa dorme melhor, fica menos estressada. Então isso tudo prova que é uma bênção de Deus para a vida do homem e da mulher, né? E que sim faz bem à vida profissional, à vida pessoal e à saúde de uma maneira geral. Amém? O primeiro tópico, ele diz assim: a prática sexual segundo as escrituras. E como eu falei já, né, aqui no início, nós que somos cristãos precisamos conhecer a verdade. E o que é a verdade? É a palavra de Deus. E toda a nossa vida, em todas as áreas, não importa ela qual for, tem que sempre ser pautado na palavra de Deus, tem que ser guiado pelos ensinamentos da palavra de Deus. Por quê? Porque é o manual para a nossa vida. Quando a gente observa a palavra de Deus e sabiamente aplicamos os princípios que nós aprendemos através dela, isso vai abençoar a nossa vida e vai guiar todos os nossos passos em todas as áreas das nossas vidas, inclusive na questão sexual também, né, dentro do casamento. E a gente vai ver que isso é uma questão muito importante. O outro tópico fala assim, o homem e a criação de Deus. Então, quando Deus formou o homem, né, ele deu a ele a capacidade de procriar. E isso é que fez com que a espécie humana fosse perpetuada. E é isso que faz até hoje, né? É assim, através do homem e da mulher, da união dos dois, que surgem novos seres, né? E que a humanidade cresce, que a humanidade continua existindo. Então, o homem tem essa responsabilidade, né? De se multiplicar e de encher a terra. E isso só seria possível como? Através da relação sexual. Amém? É muito importante a gente destacar que antes de Deus falar, dar a ordem da multiplicação, o texto bíblico diz que primeiro Deus liberou a sua bênção sobre o casal, né? Sobre o macho e a fêmea, sobre o homem e a mulher. Porque sem a bênção não existe a multiplicação. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 28 diz assim: e Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Amém? Então a gente vê aqui claramente a ordem. Primeiro Deus abençoou e depois Deus disse que eles deveriam se multiplicar. Então, esse versículo ele nos demonstra que não houve constrangimento por parte de Deus quando ele falou com relação a isso, né? A essa questão sexual, né? Que o homem e a mulher deveriam se unir para se multiplicarem. Então, o que acontece? Muitas vezes, essa questão sexual, ela é tratada como pecado hoje em dia. Por quê? Porque, de fato, né, como eu disse, foi distorcido, foi deturpado e muitas pessoas praticam sem ser da maneira que a Bíblia ensina, sem ser da maneira que Deus orientou. Então, o que acontece? Hoje em dia, as pessoas, elas são muito influenciadas, não pela Bíblia com relação a isso. Até porque as igrejas não ensinam, né? Geralmente não ensinam. E as pessoas aprendem como? Aprendem através de filmes, aprendem através de novelas, aprendem através de pornografia. E não é a melhor maneira, porque a gente sabe que os filmes, as novelas e a pornografia está recheada de fundamentos, de ensinamentos que não são bíblicos, que não são de Deus. Então a gente vê muito adultério, prostituição, homossexualismo, todas essas coisas. E as pessoas acabam sendo influenciadas por isso, né? Fornicação. Então não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Por isso que é importante a gente aprender com a palavra de Deus. E estudando para essa lição, eu aprendi uma coisa muito interessante, né? Porque diz que o verbo hebraico utilizado, né, para falar dessa intimidade entre o homem e a mulher
para falar desse relacionamento íntimo, né, do homem e da mulher, que é a palavra iada, que tem um significado de conhecer, perceber, observar, descobrir, experimentar, entender, respeitar, ter intimidade, um conhecimento experimental e intenso. Então, a palavra que Deus usou, né, quando ele disse que o homem e a mulher podiam se relacionar, né, ele usou essa palavra iada, que significa tudo isso. E é a mesma palavra que Deus usa para descrever a intimidade dele com o homem, um relacionamento íntimo, né, um conhecimento experimental, intenso, né? Então, a gente vê como é algo abençoado por Deus, como é algo importante dentro do relacionamento do casal. Amém? Então, a gente vai ver o outro tópico que diz assim: a união física e emocional do casal. Hoje em dia, nós sabemos que algumas pessoas, elas se deitam com outras, elas têm relacionamento sexual sem ao menos conhecerem, muito menos ter esse relacionamento íntimo, profundo, vivencial de conhecimento que a gente viu que é o significado que tem, né, essa palavra que Deus utilizou, que a Bíblia utilizou para falar sobre sexo. Então, é triste a gente ver isso. Por quê? Porque as pessoas, elas estão se relacionando dessa maneira íntima, sem se conhecerem, né? Às vezes a pessoa não sabe nem o nome, né? A pessoa nunca viu a outra pessoa, não tem nenhuma intimidade, não tem nenhum tipo de relacionamento. E nós sabemos que tudo aquilo que nós fazemos tem consequência. Então, esse ato, né, que de acordo com a Bíblia é pecado, porque está transgredindo a palavra de Deus, traz consequências sim para a vida dessas pessoas, né? E Paulo afirmou lá em 1 Coríntios, capítulo 6, do versículo 15 ao versículo 20, que quando alguém se deita com uma prostituta, torna-se um com ela. O que ele está querendo dizer com isso? Ele está dizendo que quando você tem relacionamento sexual com outra pessoa, você se torna uma só carne. Ou seja, você tem uma aliança com aquela pessoa. É como se aquilo ali é que representa o ato do casamento, né? Você se tornou uma só carne. Então, se você se deita com uma prostituta, como Paulo disse aqui, você está se tornando uma só carne com essa prostituta. E se você tem vários relacionamentos com várias pessoas que muitas vezes você não conhece, como eu falei, algumas vezes a pessoa não sabe nem o nome, ela está se tornando uma só carne com essa pessoa, né? E a gente sabe que a Bíblia ensina que isso deve ser feito dentro do casamento, né? Deve ser uma aliança, algo que tem que ser duradouro, né? Não pode ser rotativo, né? Como a gente tem visto nos dias de hoje. Quando a gente vê também o relato, né, do encontro de Isaac e Rebeca, a gente vê que após a oração no campo, Isaac levantou os seus olhos e viu de longe que Rebeca estava vindo, a sua bênção, né? Porque o seu servo havia ido buscar essa esposa para ele. E quando ela viu Isaac, ela perguntou quem era aquele jovem, aquele servo que estava vindo ao encontro dela. E aí disseram que era o senhor dela, né? Que era o marido dela, que era Isaac. E ela cobriu a sua cabeça com véu para preservar ali a sua intimidade naquele momento, e diz que depois que eles foram apresentados, Isaac levou Rebeca para a tenda de sua mãe, e ali ele teve Rebeca como esposa e ele a amou. A Bíblia diz que assim Isaac foi consolado da morte de sua mãe. Então, o que aconteceu entre esse casal foi de fato algo tão especial, tão prazeroso, tão abençoado por Deus, que ajudou até Isaac a superar a dor da morte da sua mãe. Amém? Então, isso que é um relacionamento, né, de Deus entre homem e mulher. Tem que ser algo profundo, íntimo, com amor, com respeito, com honra, né? Tem que ser de acordo com o que ensina a palavra de Deus. Amém? Agora a gente vai ver o próximo tópico, falar sobre a prática sexual e os seus desvios. Então, nós sabemos que o homem, ele possui dentro de si valores éticos, morais e espirituais. E são esses valores que distinguem o homem dos animais, né? Então, quanto mais ele se aproxima de Deus, mais ético e humano ele se torna. E quanto mais ele se distancia do Senhor,
mais parecido com um animal ele se torna. Então nós precisamos ter intimidade com Deus para nós ficarmos parecidos com Ele. Porque o que nós percebemos? Que existem pessoas que elas estão tão distantes de Deus que elas realmente começam a se comportar parecido com animais. Parece que essas pessoas elas só querem satisfazer as suas necessidades fisiológicas, né? Só os seus desejos carnais. Então é o desejo sexual, não importa como, não importa quando, não importa com quem, né? É o uso de drogas e o uso de tantas coisas que só vêm atender a nossa necessidade carnal e acabam esquecendo do lado espiritual, né? E isso traz muito sofrimento para a vida das pessoas. Às vezes elas dizem que elas estão livres, mas a gente percebe que elas estão presas, né? Aquele comportamento. Elas estão presas a esse tipo de atitude e de hábitos e acabam se tornando pessoas tristes, depressivas, né? Doentes literalmente por causa desse distanciamento de Deus. Amém? Então, se nós realmente queremos ser pessoas felizes, realizadas, ter uma vida plena, uma vida boa, nós precisamos preservar, cultivar o nosso relacionamento com Deus. Quanto mais a gente se aproxima do Senhor, quanto mais intimidade com Deus nós temos, mais plena se torna a nossa vida. Amém? O outro tópico diz assim: a prostituição e os seus males. A recomendação da Bíblia é para a gente fugir da prostituição e mortificar a nossa natureza pecaminosa, porque nós temos um espírito, mas nós temos a carne, e a nossa carne, ela quer satisfazer os desejos da carne. Por isso que nós precisamos investir no nosso relacionamento com Deus, porque quanto mais forte nós estivermos espiritualmente, mais nós vamos realizar os desejos e as necessidades do nosso espírito e de Deus e não a da carne. Nós vamos mortificar a nossa carne. E a Bíblia descreve vários tipos de pecados na área sexual. Nós vamos falar sobre alguns aqui. E o vocábulo grego porneia, que significa devasso e impuro, é usado para falar genericamente de qualquer pecado nesse sentido, nesse âmbito. Então, frequentemente, quando a Bíblia utiliza esse vocábulo grego porneia, é traduzido por prostituição, porque ele está falando de maneira genérica. É o nome dos atos de impureza sexuais. Quando ele quer especificar determinado ato, determinado comportamento, determinado pecado sexual, aí o escritor ele utiliza outros termos e nós vamos ver quais são os termos aqui. Então, em alguns casos, ele utiliza o termo fornicação. E o que é a fornicação? É a prática do sexo por uma pessoa solteira com outra pessoa solteira do sexo oposto, solteira ou casada. Então, a fornicação é o sexo antes do casamento e pode ser com uma pessoa casada ou uma pessoa solteira, mas é óbvio que tem que ter um que é solteiro, né, para ser fornicação. O outro tipo de pecado que a Bíblia especifica é o homossexualismo. E aí o que é o homossexualismo? É a prática sexual entre pessoas do mesmo sexo. E essa prática, em lugar algum da Bíblia, ela tem respaldo. Ela é descrita como um desvio de comportamento à luz da palavra de Deus, né? Que não é aquilo que Deus ensinou, não é aquilo que Deus projetou para o homem. E Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 e versículo 10, é a Bíblia que está dizendo, é o apóstolo Paulo que está dizendo, diz que os efeminados e os sodomitas não herdarão o reino de Deus. Então está escrito na palavra do Senhor, não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Outro termo utilizado, quando ele quer especificar, ele fala sobre o adultério, que é o termo grego moixoi, e é utilizado para descrever a prática sexual por uma pessoa casada com outra pessoa do sexo oposto, casada ou não. E esse tipo de união também é proibido porque fere o pacto feito dentro do casamento, a aliança que foi feita no casamento. E aí o Senhor Jesus, ele tratou o adultério com severidade
ao explicar que a sua prática ela tem início com a intenção do coração. Então, na verdade, não é a prática, literalmente, mas só de você desejar, só de você ter a intenção, você já está pecando. E os apóstolos, eles também afirmaram que os adúlteros não herdarão o reino dos céus. Então, lógico que nós sabemos, e a Bíblia fala isso em várias passagens, que quando a pessoa se arrepende, existe perdão, o Senhor perdoa. Mas aqui nós estamos falando sobre essas práticas sexuais pecaminosas, né? E o homossexualismo, que é o sexo entre pessoas do mesmo sexo, né? Ela pode ser dentro do casamento, fora do casamento, da maneira que for, quando é solteiro, né? Porque nós sabemos também que hoje em dia a lei já permite, né, o casamento entre pessoas do mesmo sexo, mas segundo a Bíblia, não é porque eles estão casados, né, diante da lei, que não é pecado, né? De acordo com a Bíblia, para Deus continua sendo pecado, porque não existe na Bíblia essa previsão de relacionamento, inclusive fala explicitamente que é pecado, né? Que não herdarão o reino dos céus. Amém? E o outro tópico fala assim: o prazer como guia. Então, quando o homem ele está interessado apenas em satisfazer os seus desejos e as suas vontades, isso também acaba se tornando um desvio da prática sexual. Por quê? Porque nós temos que honrar a Deus em todas as coisas, por meio de tudo que nós fizermos, inclusive por meio do nosso corpo. Mas nós sabemos que existem pessoas que elas estão preocupadas apenas em satisfazer as suas vontades. E como eu já disse, tudo aquilo que nós fazemos tem consequências, né? E esse pecado também tem consequência, né? Porque as pessoas acabam vivendo de uma maneira que elas negam a existência de Deus e muitas vezes elas até negam, né, esses pecados que nós acabamos de ler e dizem, né, que, como eu já até falei em outras vezes, que se existe amor, não tem problema e não é pecado, mas a gente percebe que as pessoas estão deturpando aquilo que está escrito na Bíblia. Elas deturpam o que é amor, elas deturpam essa questão do relacionamento sexual, né, para procurar uma justificativa para os seus pecados. Então, hoje em dia, nós vemos pessoas dentro da igreja, não é fora, dentro da igreja, que estão em relacionamentos adúlteros, estão em relacionamentos homossexuais, né? E essas pessoas acabam defendendo essas práticas, né? A gente percebe que hoje em dia existem até igrejas, né, que se dizem evangélicas e que apoiam, né, o relacionamento homossexual, que apoiam adúlteros, né, que não estão arrependidos, que ainda estão na prática do pecado. E quando a gente conhece de fato a palavra de Deus, a gente vai perceber que não devemos, né, ter esse tipo de comportamento, esse tipo de entendimento, né, que essas pessoas que estão defendendo essas coisas, elas estão enganadas, elas estão erradas e elas estão enganando. Mas a Bíblia fala o quê? Ai daqueles por quem vierem o tropeço, né? Ai daqueles que estão enganando os pequeninos, que estão ensinando coisas erradas, porque elas vão pagar, né, por esse tipo de ensinamento, por esse tipo de atitude que elas estão tendo. Mas para nós não sermos enganados, nós precisamos conhecer a palavra de Deus, né? Por isso que é importante a gente estudar, a gente ler a Bíblia, a gente praticar, a gente participar da aula da escola bíblica dominical, né? Porque isso nos protege desse tipo de engano, amém? E aí o próximo tópico diz assim: a prática sexual na intimidade do casal. Como eu disse, o relacionamento sexual ele foi criado por Deus, porque é assim que o homem e a mulher eles vão procriar, né? Que a espécie vai ter continuidade, né? Que o homem ia encher e povoar a terra. Então, a prática sexual dentro do casamento é uma bênção, né, para a vida do homem, para a vida da mulher, para a vida do casal, para a vida da família, para a saúde física, emocional e espiritual. Amém? A orientação bíblica.
Paulo escreveu que o casal não deve defraudar, ou seja, não deve privar um ao outro, pois isso pode dar ocasião a tentações na área sexual. A única possibilidade de privação que ele diz seria por motivos devocionais estabelecidos pelo casal. Então, os dois concordando, eles vão ficar um tempo para se dedicar à oração, para se dedicar ao jejum, né? Então, assim pode, mas ele também alerta que não pode ser por muito tempo para não dar ocasião à carne. Então, é uma orientação bíblica, né? Olha só que interessante. Naquela época, o apóstolo Paulo, ele já ensinava sobre esse assunto, ele já orientava sobre esse assunto, né? Então, é importante a gente ensinar hoje em dia também, né? Orientar o que a palavra de Deus ensina dentro do relacionamento também de homem e mulher íntimo do casal, amém? Então, muitos casais, eles não pagam a devida benevolência, né? E isso ocorre por vários motivos. Pode ser por questão de falta de carinho, por falta de respeito, por falta de higiene, por falta de romantismo, de sensibilidade, né? Às vezes um quer obrigar o outro a fazer uma coisa que ele não quer, que ele não gosta. Então, assim, ou por questões de saúde, né? Às vezes um dos dois está com problema de saúde, né? E não tem esse tipo de interesse. Então, essa questão da falta de interesse, né, sexual pode ser, sim, um sintoma de alguma doença, né? Pode ser problema de depressão, pode ser algum déficit de vitamina, pode ser um problema hormonal. Então, isso precisa ser investigado, né, e estudado para ver o que está acontecendo, porque é importante que o casal busque ajuda para superar esses desafios, né, que existem dentro dessa área também, dentro do casamento, né, que é muito importante, não pode ser negligenciado. Amém? E quando essa questão sexual, né, o ato sexual, ele é recheado de afetividade, de carinho, de alegria, é algo que é uma bênção para o casal. Salomão, ele escreveu, lá em Provérbios, capítulo 5, versículo 18 e 19, ele escreveu assim: seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da sua mocidade, como serva amorosa e gazela graciosa, sacia-te os teus seios em todo o tempo, e pelo teu amor ser atraído perpetuamente. Então, nesse contexto bíblico aqui que nós lemos, a gente percebe que além dele alertar sobre os perigos da imoralidade, né? Porque ele fala, alegre-se com a mulher da sua mocidade, ou seja, você continue com essa mulher, né, que estava com você desde a sua juventude, desde a sua mocidade. E é interessante que ele disse isso naquela época, mas hoje em dia o que nós percebemos que acontece muito, né? Que as pessoas se divorciam, muitas vezes quando estão ficando mais velhas, né? Especialmente os homens, né? Eles trocam as suas mulheres que estavam com ele na mocidade por mulheres mais jovens. E aqui o sábio, né, Salomão, alerta, alegre-se com a mulher da sua mocidade, né? Continue com ela, né? Mantenha esse relacionamento, honre, tenha respeito, continue tendo amor, né? Então, assim, é importante que a sede seja saciada dentro de casa. Ele fala assim, olha, que vocês se relacionem, né, sexualmente. Por quê? Quando a gente vai falar da questão assim alimentar, por exemplo, se você tá muito bem alimentado, se você saiu de casa, tá com a barriga cheia, comeu bastante, mesmo que alguém te ofereça algo na rua, você não vai querer, você vai rejeitar. E a questão sexual é assim também. Se você estiver satisfeito, né, dentro da sua casa, pode ter a oferta que for na rua que você vai rejeitar, né? Porque você está satisfeito. Amém? Mas independente disso, as pessoas, quando elas entram num relacionamento, numa aliança, num casamento, elas têm que ter na mente delas que aquilo ali é um compromisso sério com a outra pessoa e diante de Deus. E que ela precisa, independente de qualquer coisa que aconteça, honrar e respeitar essa aliança e esse compromisso que foi feito diante de Deus. Amém? Aí eu vou ler outro tópico, diz assim: a intimidade e a dignidade. Existe um outro ponto a ser destacado. Muitas vezes as pessoas elas não têm a sua oração respondida por Deus
porque está faltando dignidade no leito conjugal. Amém? Então o sexo, ele só é permitido entre marido e mulher, né? Como eu já falei desde o começo, a gente já estudou isso em outras aulas. E mesmo nesses casos, essa relação íntima, ela precisa ser pura e santa. Ela precisa ser pautada na intimidade, no respeito, na honra, na dignidade do casal, né? Por isso que é muito importante que haja acordo, que haja conversa e que haja conhecimento da palavra de Deus, amém? Então, assim, dentro de um relacionamento é muito importante que os dois conversem, né? Que os dois falem, que um respeite a decisão do outro, a opinião do outro, né? O momento do outro. E quando tem amor, né, tem que ter esse respeito, né? Então, muitas vezes um cônjuge, ele acaba se submetendo à vontade do outro, ao capricho do outro, e fica assim constrangido de dizer não. E aí às vezes acaba evitando esse momento sexual porque não quer fazer determinadas coisas. Então é muito que fale, né, que converse, porque como eu disse, né, quando tem amor, quando tem respeito, né, tudo é entendido, né? Tudo é conversado. Então é muito importante um conhecer o outro para que esse momento íntimo seja um momento de prazer, né? Seja um momento realmente de amor, de carinho, de afeição, né? Porque é assim que Deus criou, né? Foi assim que Deus fez, para ser um momento bom, né, para o casal, para ser um momento de alegria, um momento de felicidade, um momento de relaxamento, né, um momento de bênção realmente. E eu vou ler a conclusão que diz assim: o sexo é uma bênção somente no relacionamento conjugal, ou seja, no casamento. A relação sexual praticada fora do casamento torna-se maldição. Mesmo no matrimônio, é necessário praticá-lo com pureza e santidade, pois tudo que o homem faz deve ser para a glória de Deus. Amém? É por isso que eu falei que é importante a gente conhecer a palavra de Deus. Por quê? Porque muitas vezes, como eu falei também, as pessoas elas aprendem essa questão sexual em filmes, em novelas, através de pornografia. E nem sempre esses filmes, essas novelas e essas pornografias, né, elas estão de acordo com a vontade de Deus. Muito pelo contrário, ensinam muitas coisas erradas que Deus não concorda. Por isso que nós temos que ler a Bíblia, inclusive para aprender sobre isso, porque a Bíblia ensina sobre isso. Não é um assunto que a Bíblia ignora, a Bíblia ensina, né? Tem, como eu falei aqui, apóstolo Paulo, outros falando em Gênesis, em Cantares, em Provérbios, em vários livros, em vários capítulos, em vários versículos, fala sobre essa questão, mostrando como é a vontade de Deus com relação a isso também. Então, nós não podemos estudar a Bíblia e ignorar isso. Nós precisamos entender e conhecer a Bíblia e fazer a vontade de Deus em todas as áreas da nossa vida. Por isso que é importante nós ensinarmos, né? Nós estudarmos, nós buscarmos ter conhecimento nessa área também, né? Porque quanto mais a gente aprende, mais a gente pratica também. E aí Deus abençoa as nossas vidas em todas as áreas e a gente vai ter um relacionamento conjugal abençoado, né? Vivendo debaixo da palavra de Deus, né? Dos ensinamentos do Senhor. E aí, assim, é mais pleno, é mais próspero e é mais feliz. Porque sempre que a gente obedece ao Senhor, né? Isso traz consequências abençoadoras para a nossa vida. Amém? E essa é a aula de hoje. E eu peço que os irmãos assistam, compartilhem, né? E continuem assistindo as próximas aulas também. E até a próxima aula, em nome de Jesus.